Página 27 e 28, uma parte. Aryeh Kaplan, capa. Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da criação, teoria e prática. O Talmud diz que Rava criou um homem e o enviou a Rav Zeira. Quando este viu que o androide não poderia responder às suas perguntas, ele percebeu que era um golem e disse: retorne ao pó. O Bahir assinala que o golem não podia falar, porque Rava não estava completamente livre da corrupção e da maldade, da condenação. E quanto mais o homem peca, não pode participar dos poderes do Criador. Somente Deus pode fazer um homem que pode falar. Esta primeira menção da criação de um golem na literatura hebraica, esta é a primeira menção da criação de um golem na literatura hebraica. Mas vários outros exemplos são relatados na Idade Média. E antes de continuar a leitura, da página 28 do Sefer Yetzirah, lembre-se, basicamente o Sefer Yetzirah fala dos dois extremos do eixo espiritual: o bem e o mal. O bem, como uma moeda, cara e coroa, lado A e lado B, como numa moeda. O bem, a humildade de espírito. O mal, a pobreza de espírito. Porque ninguém pode dizer assim: Deus é pobre de espírito. Deus é humilde de espírito. Pobre de espírito é o arcanjo Samael. Portanto, neste exato momento, o alicerce, qual é o alicerce da humildade de espírito? Quem representa a humildade de espírito? Humildade de espírito: o anjo e o cordeiro, de 24 de abril de 1993. O profeta Cacol Filipe e o clamor da meia-noite, ou igreja do clamor da meia-noite, como você quiser. E o extremo oposto, o mal ou a pobreza de espírito, quem seria? É o arcanjo Samael, o Papa Francisco, que é o profeta da Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica Apostólica Romana. E todos que na terra proclamam ou ensinam a doutrina das três pessoas da Trindade são católicos apostólicos romanos. A maioria dos evangélicos nem desconfia que estão morrendo, cada um deles está morrendo como católico apostólico romano. Todo aquele que ensina a doutrina das três pessoas da Trindade, para Deus, para Jesus Cristo é católico apostólico romano. Então, os dois extremos do eixo espiritual: a humildade de espírito, o bem. O anjo e o cordeiro, de 24 de abril de 1993. O profeta Cacol Filipe e o clamor da meia-noite. O lado da pobreza de espírito, da quinta dimensão, do inferno: o arcanjo Samael, o Papa Francisco e a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é o conjunto, é a soma, é a união de todos os que no planeta Terra proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade. Página 28 do Sefer Yetzirah. Até a expressão Rav criou um homem possui conotações místicas. No original se lê Rababara Gabra, Rababara Gabra, Rababara Gabra. E, como um cabalista antigo faz notar, a segunda palavra não é outra que o inverso da primeira. A terceira verbalização acrescenta um gimel, a terceira letra do alfabeto hebraico, para a verbalização que a antecede. Isto produz uma frase de 10 letras, com valor numérico de 612. 1 menos que 613. O número de ossos e vasos sanguíneos do corpo humano. 1 menos que 613. 612. O número de ossos e vasos sanguíneos do corpo humano. O homem criado por Rava
o homem criado por Rava, era, assim, algo menos que humano. Em muitos aspectos, esta expressão é recordação da verbalização da palavra abracadabra. Abracadabra. Abracadabra? Que significa literalmente. Abracadabra significa literalmente eu criei como falo, ou seja, eu crio de acordo com a minha voz, eu crio de acordo com a minha verbalização. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Eu crio conforme ou de acordo com a minha verbalização, de acordo com a minha fala. Sefer Yetzirah, páginas 27 e 28. A página 43 do Sefer Yetzirah. Página 43. No princípio da autoridade do rei, a lâmpada da escuridão gravou um vazio na luminescência divina. E das páginas 228 a 230 do Sefer Yetzirah, do Aryeh Kaplan, da editora e livraria Sefer, ele fala nos braços do universo. Eu creio que esta lâmpada da escuridão, esta lâmpada da escuridão é o arcanjo Samael. Jesus, a destra de Deus, arcanjo Samael, a sinistra de Deus, os braços do universo, páginas 228 a 230 do Sefer Yetzirah. Isto é informação. Para compreender, ainda na página 43 aqui, para compreender por que o autor usa aqui o termo gravou, devemos entender a ideia da criação. Antes do universo ser criado, existia um espaço vazio no qual ele pudesse ser feito. Mas, inicialmente, só Deus existia. E toda a existência estava cheia da essência divina. A luz do infinito. Or, é mais ou menos isso. A pronúncia seria essa? Or en Sof. Nesta essência indiferenciada, um espaço vago teve que ser gravado. O processo conhecido pelos cabalistas como Tzimtzum, constrição, está claramente descrito no Zohar. Aí ele vai. No princípio da autoridade do rei, a lâmpada da escuridão gravou um vazio na luminescência divina. O arcanjo Samael, Lúcifer, é luz negra, luz da pobreza de espírito. Luz negra, luz da pobreza de espírito. Luz branca, Jesus, luz da humildade de espírito. Entendeu? O vazio gravado na luminescência divina foi o espaço vago no qual toda a criação subsequente ocorreu. A luz indiferenciada do infinito, que existia antes da constrição, está no nível da sabedoria, da erudição, que é a mente pura e não delineada. O poder da constrição é o do entendimento, isto é, o que o Zohar chama de lâmpada da escuridão. É luz negativa, ou existência negativa, que pode gravar um vazio na essência divina. Página 43 do livro Capa, Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da criação, ou livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. E concluindo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, parágrafo 5. 10 Sefirot do nada, sua medida é 10 que não tem fim, a profundidade do princípio, a profundidade do fim. Aqui eu parafraseio, o bem é a humildade de espírito e o mal é a pobreza de espírito. Vamos lá. 10 Sefirot do nada, sua medida é 10 que não tem fim, a profundidade do princípio, a profundidade do fim. A profundidade da humildade de espírito, o bem. A profundidade da pobreza de espírito, o mal. Arcanjo Samael, Lúcifer. A profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste, a profundidade do oeste, a profundidade do norte, a profundidade do sul. O Mestre único, Deus, Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. 1.6. 10 Sefirot do nada. Sua visão é como a aparição do relâmpago. Seu limite não tem fim, ou é infinito.
O seu limite é infinito. A sua verbalização nelas está, correndo e retornando, indo e vindo, apresse-se, precipitar-se, a seu dito, como um furacão, e diante de seu trono prostre-se. 1.6, 1.8. 10 sefirote do nada. Refreia tua boca de falar demais, e o teu coração de pensar demais. E se o seu coração correr, retorne ao lugar. Por isso está escrito, as Hayot corriam e retornavam, vão e vêm. Ezequiel 1.14. A consideração disto, uma aliança foi feita. Capa, Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. Página 174. O homem supremo, figura 42, o ser humano supremo, Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malhut. Página 184, capítulo 4, parágrafo 3. 7 duplas. Bet Gimel Dalet Kaf Pe Resh Tav. Na verbalização e na transposição. O transposto da sabedoria é a loucura, ou seja, o transposto da sabedoria é a tolice, o analfabetismo funcional. O transposto, olha aqui, o transposto da riqueza é a baixa renda. O transposto da riqueza é a baixa renda. Ou você é rico ou você é da classe dos trabalhadores. Agora o transposto, o oposto da humildade é a pobreza. O transposto da semente é a desolação. O transposto da vida é a morte. O transposto do domínio é a sujeição. O transposto da paz é a guerra. O transposto da graça, da boa aparência, é a fealdade. O oposto da boa aparência é a feiura. A graça, ou seja, a boa aparência, a beleza do Senhor Jesus Cristo, é a fealdade do arcanjo Samael, que era humilde de espírito, mas agora 100% pobre de espírito. O pobre de espírito mais famoso do universo, o arcanjo Samael, Lúcifer. Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah, Aryeh Kaplan, o livro da criação, ou o livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer, capítulo 6, parágrafo 4. Deus também fez um oposto ao outro, Eclesiastes 7,14. Parafraseando, o bem é a humildade de espírito, o mal é a pobreza de espírito. Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14. A humildade de espírito oposta à pobreza de espírito. A pobreza de espírito oposta à humildade de espírito. A humildade de espírito vem da humildade de espírito. A pobreza de espírito vem da pobreza de espírito. A humildade de espírito define a pobreza de espírito. E a pobreza de espírito define a humildade de espírito. A humildade de espírito é guardada para os bons. E a pobreza de espírito é guardada para os maus. A humildade de espírito é guardada para os humildes de espírito, os bons, e a pobreza de espírito é guardada para os pobres de espírito, ou seja, os maus. Sefer Yetzirah 6.4, página 266.